Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast da Rent, o Rent Talks. Hoje a gente está recebendo aqui o João Peixoto, da Ouro Preto Investimentos. Vamos falar dele já aqui, porque antes disso eu queria pedir e lembrar para você se inscrever nas nossas redes sociais, no YouTube, Spotify, redes sociais, LinkedIn, Instagram, etc. Mas não esqueça, importante, não esqueça de ativar as notificações no YouTube, etc., para que você seja o primeiro a receber aqui as nossas novidades, nossos episódios. João, muitíssimo obrigado aqui pela tua presença. João Peixoto, sócio-diretor da Ouro Preto Investimentos. A gente vai falar um pouquinho da Ouro Preto, mas antes eu queria que você se apresentasse aqui e falasse um pouquinho da tua história. Bem-vindo e obrigado. Eu que agradeço, Léo. Bem, vamos lá. Eu sou João Peixoto, né? Sou fundador da Ouro Preto. Ouro Preto é uma gestora de recursos de terceiros. Mas antes de fundar a Ouro Preto, eu fiz vários cursos na USP, fiz Direito, Economia, História. Eu brinco que eu acabei me deformando só em Direito. Né? E advoguei em grande escritório de advocacia, mas também empreendi bastante. Tá? Minha família, meu pai era um cara super empreendedor, tinha 1 milhão de coisas, foi sócio de hospitais, foi presidente de associação comercial, teve 1 milhão de negócios aí, né? Empresa de agropecuária, tá? Foi advogado também, político, fez um bocado de coisa. Então eu peguei um pouco isso dele, né? Ele viveu uma vida só ou mais? Porque ele fez bastante coisa. Não, fez bastante coisa mesmo, cara, impressionante. Escritor, foi dono de editora, editor de revistas, jornalista, fez um punhado de coisa. Acho que eu segui um pouquinho peguei um pouco isso dele aí. Tanto é que eu fiz vários cursos, mas acabei seguindo direito, né? Porque que era uma coisa que já estava um pouco na família, né? Meu avô também era um cara da área jurídica também, né? Foi advogado também, juiz. Então, para mim, era um negócio muito fácil, né? Mas lá atrás eu queria fazer física. Física, e sempre gostei muito de filosofia e tal. Montei uma editora de livros, tá? Seguido seu pai. Mas mais porque eu tinha umas ambições intelectuais ali, queria estar mais próximo de coisas que eu achava, porque hoje qual é o problema da universidade, né? É tudo muito especializado, né? A especialização está destruindo a cultura em geral, né? O cara é assim, digamos assim, todo mundo é meio assim, é um inculto especializado. Hoje um grau de especialização está muito grande. Então o cara entra numa faculdade de Direito de Medicina, ele não sabe mais nada na vida, a não ser... E dentro da medicina ele se especializa... Uma coisa bem específica. O cara é especialista em unha, só entende daquele negócio. E isso é muito ruim. E eu estava na faculdade de Direito, estava achando que eu estava indo para esse lado, e aí fiz a editora exatamente para poder me conectar novamente com aquilo que eu gostava, que era cultura em geral, alta cultura em geral, né? Romances, filosofia, ciências sociais, editei bastante livros aí. Só que editar livros no Brasil é um negócio complicado, né? Porque as pessoas já não liam na minha época lá, quando eu estava editando bastante. E eu tinha trabalhado em editoras também, com edição de livros, e grandes editoras. E acabou que é um negócio difícil de ganhar dinheiro, né? Com a editora, tanto é que as livrarias todas quebraram, né? Ainda era um livro impresso, né? Depois tudo foi para o livro digital, cada vez mais. Mas hoje em dia cada vez as pessoas editam mais livros, mas hoje é um livro virtual, né? Um livro, você vai pegar um e-book, né? Cada dia faz menos sentido ter o livro impresso. Só que por nostalgia ainda vai, né? Sim. Quer dizer, ainda vai ter muito livro impresso. Mais ou menos, se você pensar o que aconteceu com o teatro, né? O cinema não destruiu o teatro, né? A televisão também não... Disco de vinil também. A televisão não destruiu a rádio. A rádio continuou. Mas se você pega um período anterior a cada uma dessas mudanças tecnológicas, você vai ver que a rádio dominava 100%, aí veio a televisão, ocupou o lugar da rádio, mas a rádio continuou subsistindo. Sim. Né? Aconteceu a mesma coisa com o cinema. O cinema veio, ocupou todo o espaço do teatro, mas o teatro continuou subsistindo.
Impressão de livros, até a impressão de livros impresso mesmo, vai continuar existindo, mas já com muito menos vigor ali, e vai ter... Eu acho que o papel do editor até vai ser mais importante, porque a quantidade de informação de livros é tão grande, que o editor vai ser uma espécie de curador ali, ele que é o cara que vai levar para você selecionar o que é melhor. Mas isso são coisas... Então, eu fiz um pedaço de negócio, mas sempre ele ia advogando, tá? Sim. Teve um momento, em determinado momento, quando tinha passado por escritórios grandes na área de mercado de capitais, aí eu comecei a advogar nessa área de mercado de capitais, e o mercado de capitais começou a ter uma transformação, ter uma revolução a partir do ano 2000. Né? E começaram a surgir muito, a CVM permitiu que você criasse vários tipos de fundos diferentes, FIP, FDIC, nada disso existia anteriormente. E aí a gente resolveu, eu advogava para um pessoal, a gente resolveu entrar com tudo nessa área de fundos estruturados. Uhum. Tá? E eu cheguei tinha até um contrato de vesting para ser sócio de um banco. A gente chegou a montar uma DTVM, uma corretora, né? Eu tinha até um contrato, um acordo, não cheguei a ser sócio, chegou a montar um banco, só para prestar serviço. Uhum. Para o mercado de capitais, um banco inspirado no Banco Nova York Mellon, que era um banco que só presta serviço no mundo, o maior custodiante de ativos do mundo, né? E foi aí que a gente, depois, tendo desfeito ali, que eu fundei Ouro Preto para ser gestores de fundos de investimento, já num passo posterior, quando não deu muito certo essa nossa parceria lá no banco. Entendi. A Ouro Preto tem quanto tempo, mais ou menos? O Preto foi em 2011. 12 anos já, né? E o que está acontecendo? Todo banco é um gestor de recursos de terceiros. Né? O que caracteriza uma gestão financeira mais é você mexer com o dinheiro dos outros. Né? Ser um gestor de recursos de terceiros. Né? O que o Banco do Brasil é? Antes de tudo, ele gera dinheiro de terceiros. Só que gera dentro do sistema bancário. Né? Se você pegar o sistema financeiro, ele tem uma parte bancária e a parte de mercado de capitais. E o mercado de capitais está crescendo muito. O mercado de capitais vai ocupar hoje cada vez mais a parte bancária, né, o setor bancário. Então, gestoras como a minha cada vez vão ser mais comuns e vão crescer muito. Você pega os Estados Unidos, as gestoras são maiores que os bancos lá. É isso que eu ia falar. Nos Estados Unidos tem uma penetração nas gestoras assim, absurda. Eu não sei o percentual exato, mas, se eu não me engano, 50% ou 55% das operações no mercado imobiliário já são feitas através de gestoras. Aqui no Brasil, eu acho que não deve bater, sei lá, 5% ou 10%. Talvez você tenha esse número, mas eu sei que é uma disparidade bem grande, né? Posso dizer que nos Estados Unidos, praticamente, ainda mais com a crise que os bancos menores estão passando lá agora, né? Pelo menos uns 2 mil bancos médios ali podem correndo risco até de fechar. Cada vez mais o crédito é dado pelo mercado de capitais. Então você tem lá as fintechs, você gera o crédito, gera o recebível e vende para um fundo de investimento, né? Gera o que seria o nosso CRI aqui, né? O nosso CRI ou FDIC lá chama Mortgage Backed Securities. MBS, né? CDO. Né? Inclusive tem filmes muito legais sobre isso. Não sei se você já viu aquele, acho que é Inside Job. Eu acho que é um filme. Tem 2 filmes muito bons sobre isso, que explica exatamente o funcionamento do mercado de securitização. Mas sob o ponto de vista negativo. Né? Negativo. Porque é uma tecnologia, né? Tecnologia você serve para o bem ou para o mal, né? Quer dizer, você pode toda tecnologia você pode... E se você abusa, começa a criar estruturas ali que não são sólidas, né? Acaba dando problema. Ali o filme, né, Inside Job, é sensacional esse filme, muito bom, mostra a fragilidade do sistema bancário americano. E mostra o que foi feito, né, na caixa do rating das carteiras, etc, aquelas maquiagens que foram feitas e que deu uma crise absurda lá em 2001, não foi? Ou foi 2008? 2008. Foi a crise de 2008, a crise do subprime. Eu me ferrei bonito nessa crise. Porque eu estava bem comprado em bolsa e a bolsa despencou, não sei se você lembra, 60%, alguma coisa assim. Mas agora a gente está prevendo uma crise parecida, né, nos Estados Unidos. Só que agora o Fed, cada vez mais, ele está sabendo administrar a crise. Exato. Né? Então, na verdade, ele está prorrogando, né, a crise, está postergando a crise. E acho que, não sei se você concorda, né, João, mas aqui no Brasil a gente até tem um pouquinho mais de trava, né? A gente até, eu acho que a gente não sofreu tanto em 2008 pelo mesmo motivo, a gente teve uma consequência do problema lá, mas a gente não sofreu pelo mesmo motivo, né? Então acho que esse negócio da securitização... A gente chegou a sofrer um pouquinho, né? Isso aí foi quando o Lula até veio a crise lá fora,
o Lula era presidente, ele falou que a crise aqui ia ser uma marolinha. Não foi uma marolinha. O PIB caiu um pouco em 2009, eu acho. Mas você acha que não foi por consequência de uma crise nos Estados Unidos? Foi por consequência porque dos Estados Unidos. Não foi a causa, não foi a causa não foi o Brasil, a causa foi os Estados Unidos. Exatamente. Mas a crise existiu, mas não pelo motivo. O Brasil tem um grave problema que ele sofre as crises internacionais e cria as próprias, né? Então, a crise da Dilma foi criação dela. Foi criação 14, 15 ali, né? 2014, o mundo estava indo bem e foi uma crise criada e foi um desastre, foi uma das piores, né? Terceira maior queda do PIB, aí a segunda maior queda do PIB na história do Brasil. Agora, o problema é que a gente está sempre pegando a crise internacional e criando as nossas, né? Que eram desnecessárias. E 2008 foi, mas assim, o Inside Job lá, esse filme é sensacional. Como é em português o filme? Eu não lembro, não sei. Trabalho interno, né? Fizeram acho que... Foi uma tradução péssima. Tradução péssima. Que não tradução bem literal, né? Porque o Inside Job não tem nada a ver com o trabalho interno. Não é o Inside Job, fizeram a tradução ali sem... Mas tem coisa pior em termos de tradução de filme. Você sabe que uma vez eu tinha um livro muito famoso que físico da Idade Média e tal, era médico, né? Eles traduziram um livro no Brasil como o físico, né? E tinha que ser o médico. É isso aí. Hoje não tinha nada a ver, eu lembro. Eu sei disso porque meu Netflix, meu Paramount, minhas plataformas de streaming são todas em inglês, porque meu iPad, tudo em inglês, né? Que eu comprei fora e nunca traduzi. E aí eu sempre vejo os títulos em inglês, né? Então eu não sei como é em português. E aí o problema é exatamente esse, que na tradução, às vezes, não tem absolutamente nada a ver com a realidade. E eu acredito até que quem bota o nome no filme não viu o filme, né? Porque se você vê o filme, você sabe que não tem nada a ver com o trabalho interno. Não, os nomes são horríveis, não são horríveis. Tem outro filme também muito bom, falando aqui em filme, já que você também gosta desse tema, que eu não lembro o nome exatamente, mas é aquele que fala da bolha mesmo, da crise. Você lembra o nome, não? É aquele, filme que foi inclusive bem premiado. Sim, esqueci o nome. Mas nesse caso é mais filme mesmo, né? Porque o Inside Job ele tem um pouquinho de documentário. O Inside Job é mais documentário. Mais documentário. Agora, eu esqueci o nome desse filme aí. Esse filme é mais história, né? E tem muito ator bom, aquele cara que fez o Batman lá, esqueci o nome. Eu vou lembrar depois. A gente coloca aqui nos comentários do vídeo, né? Quem tá vendo pelo YouTube, eu coloco lá nos comentários depois. Para conhecer a crise, você tem que assistir esses dois filmes aí. Deixa eu ver, eu vou ver se eu acho aqui, enquanto a gente vai perguntando. Estão botando aqui. Não é esse não. Esse é muito bom também, mas não é esse não. Então, é o Lobo de Wall Street. Mas é outro que fala da... tem aquele ator, o Batman. Eu vou lembrar depois. Mas, legal. E a Ouro Preto, assim... Aposta, tinha uma coisa a ver com aposta? A tradução... A tradução é essa aí. Em português é aposta, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Depois eu vejo aqui, mas... The Big Short. Em português, não. The Big Short. Exatamente que conta a história dos caras que descobriram a crise. Antes da crise acontecer, eles já preveram. Viram que a crise ia estar vindo. E um dos gestores do fundo, que é o cara que eu esqueci o nome, que é o cara que fez o Batman, ele é um cara que ele se ferrou por um bom tempo, mas apostando ainda operando vendido, né, como a gente chama, né, que é o short, né, em inglês. E aí ele fica um bom tempo ferrado, depois ele acerta o negócio e ele ganha o dinheiro. Obviamente eu não vou dar muito spoiler aqui no filme, mas vale ver. Mas ele tem... A grande aposta. Em português é a grande aposta. E em inglês é The Big Short. É bem legal esse filme. E também eu acho legal esse filme para quem quer entender o mercado financeiro, né? Porque tem muita explicação legal. Inclusive, eu já vi 2, 3, 4 vezes o filme, exatamente porque tem detalhes ali, no Inside Job também, detalhes que você entende. Securitização, CDO, fundo imobiliário, Mortgage-Backed Securities, que é o CRI da gente, né? Isso é bem legal. O CRI é mais parecido com o CDO, né? Que você tem vários tipos. Exatamente. Que é a obrigação colaterizada. O mortgage é mais... tudo é securitização de crédito, né? Você emitir um papel com lastro numa carteira de crédito, né? Exatamente. Mas isso é o futuro. Mas como eu falei, como tecnologia, se você
estrutura mal as operações, você vai transmitir risco. No caso do subprime, qual que foi o erro lá? Começaram a dar muito crédito para pessoas que não conseguiam pegar crédito. Que o rating era ruim e eles diziam que o rating era bom, né? A lógica toda é o seguinte, durante 50 anos, os imóveis nunca baixaram de preço nos Estados Unidos, sempre aumentavam de preço. E a maior garantia quando você pega um empréstimo é o próprio imóvel. Uhum. Então eles começaram, e a securitização era o seguinte, você dava emprestava, pegava em garantia, mortgage, hipoteca, né, nos Estados Unidos, ou aqui seria alienação fiduciária, você pegava aquilo em garantia, pegava o imóvel em garantia, emprestava para o cara. É muito comum, isso é uma espécie de home equity, é muito comum nos Estados Unidos isso. A pessoa penetração altíssima. A pessoa pegar dinheiro dando o imóvel em garantia, que é muito fácil você executar, você levantar dinheiro, os imóveis nos Estados Unidos têm um valor elevado. Como o preço dos imóveis nunca baixava, o que aconteceu? Em determinado momento eles começaram, e não parava de pessoal pegar crédito, eles começaram a dar crédito para pessoas que não tinham renda, né? Então mostra lá, mostra até no filme, acho que mostra uma enfermeira que estava comprando o terceiro imóvel. Ela não tinha renda para comprar os imóveis. A garantia era só o imóvel. Um imóvel comprando 3 e super alavancada. Super alavancada, ela não tinha dinheiro para pagar. Então, aí eles começaram, essas pessoas que não tinham renda e não conseguiam pagar os imóveis, estavam vendendo imóvel para qualquer pessoa, tomando como garantia não a capacidade de pagamento dela, e sim a renda, e sim o imóvel, né? O mortgage, né? Que é a hipoteca. Só que elas não conseguiam pagar, começaram a devolver os imóveis. Com isso, o preço dos imóveis caiu. E aí os papéis tinham que ser precificados na carteira, né? Porque você tem que precificar valor de mercado dos papéis com base na garantia e tal. Então, aqueles papéis que eram papéis securitizados, que eram papéis de dívida, que é o Mortgage Backed Securities, que é o CDO, né? Aí tem várias siglas. Várias siglas, mas tudo é securitização de crédito, né? Ou seja, com várias tranches, parecido com o FDIC, com o CRIO aqui no Brasil. Eles começaram a marcar o preço daqueles, né? Porque as garantias baixavam e tiveram que vender, e as pessoas começaram a resgatar, começaram a vender, e eles não sabiam quais bancos tinham mais daqueles papéis. E aí começaram a sacar o dinheiro, e aí tinha rumores, esse banco aqui está quebrando porque tem muito desses papéis, e esses papéis não valem mais nada. Você começava a sacar dinheiro, que é o que os bancos investem isso. Nos Estados Unidos, os bancos eles investem pouco na dívida pública americana, ao contrário do Brasil. Aqui no Brasil todo mundo tá sentado no título público. Lá não, eles investem mais em títulos privados, né? Então, acho que o macrosistema, né? A macroeconomia. E eu lembro que tem uma parte do filme lá, também não vou dar muito spoiler, que o gestor chega nos bancos e fala, quero operar vendido de, sei lá, não sei quantos milhões. Aí os caras riam, né? Fala assim, cara, você tá louco, tá apostando contra o mercado imobiliário americano, que é 50... Aí todo mundo ria, óbvio que eu faço. Ele fala, não, tô pensando em aumentar a minha posição de 20 milhões para 50 milhões de dólares aqui vendido. Os caras olhavam pro outro e falavam, cara, esse cara é maluco, é claro que eu vou fazer isso, né? E aí depois teve todo a volta. Esse é o cara que é o cara mais... É o gestor lá do acho que é o Michael, não sei qual é o nome dele. Né? É o que ficava de bermuda, sandália, ficava jogando bolinha lá, o cara mais maluco que tinha, ficava escutando música rock. Que no filme é o cara que fez o Batman, né? Exatamente, que é o cara que fez o Batman. Que eu não lembro o nome desse cara, né? Bom, enfim, não é importante, alguém procura aí. A Bruna tá querendo me falar aqui. Christian Bale. Hã? Christian Bale. É isso mesmo, Christian Bale. Valeu, Bruna. É Christian Bale, que é o ator, né, que faz. Aquele cara é muito bom. E vamos falar um pouquinho da Ouro Preto, assim, né? Vocês começaram lá em 2011, hoje basicamente atua só como gestora, ou o que é que vocês fazem mais lá? Não, a gente é gestora, mas de todos os tipos de fundos, né? A gente tem 10 bi sob gestão, mais ou menos, quase 10 bi, 130 fundos, fundo imobiliário, fundo que compra participações em empresas, fundo de ações, fundo multimercado, fundo de investimento no exterior, fundo de renda fixa, muitos FDICs, praticamente todos os fundos de todas as categorias, fundo de investimento em cultura e arte, que é o único que tem no mercado, que praticamente a gente tem fundos aí todas as classes que a gente chama classes Ambima, né, de fundos. Legal. O escritório de vocês é bem legal, fica aqui na JK, né? Eu já fui lá algumas vezes. Tem bastante gente trabalhando lá. Quantas pessoas tem lá? Para gestora, eu achei bastante gente. Gestoras não são... não tem uma quantidade muito grande. Um capital intelectual maior. Exatamente. Você tem gestora...
Você tinha gestora com 60 bi com 10 pessoas, a gente tem 60 pessoas. A gestora ela começa a crescer quando ela se especializa muito e ela se envolve muito, às vezes, em algumas operações. Por exemplo, sei lá, uma gestora, às vezes é uma gestora de FDIC e ela está muito envolvida, o FDIC ela se envolve de tal forma que ela praticamente ela vira uma originadora não, originadora é também pesado, mas ela é quase uma originadora dos créditos, então ela começa a ter que investir muito e tal. Mas as gestoras normalmente não demanda, é um capital intelectual e aí você precisa ter uns 2, 3, 4 caras-chave lá que entendem do negócio. Os cabeçudo bom, fazer conta. Basicamente isso, cara. Você vai pegar a gestora, os casos de sucesso de gestão no Brasil, os maiores casos, né? Verde, SPX do Rodrigo, Adam do Márcio Apple, né? Que hoje não está tão bem assim. Caras que chegaram a 20, 30 bi, 40 bi sob gestão. Tudo em torno de um cara. 1, 2, 3 caras. Ali é um desafio. Se esse cara morrer, ferrou. Se esse cara morreu, ele começa a fazer cagada, acabou. Normalmente é isso que acontece. O cara começa, sei lá, o cara pira, começa a fazer bobagem, ou não quer mais ligar, não está ligando mais para o negócio é muito focado em gente e às vezes muito concentrado. Isso é um desafio, mas porque as gestoras também elas estão mudando, né? Estão crescendo, então isso também está mudando. Diluindo um pouquinho o risco com mais pessoas, né? Às vezes até pegando especialização no mercado imobiliário, especialização no mercado agro. Isso. Tá acabando esse negócio de ter lá um gêniozinho, que é o cara que acerta sempre, né? A gente nunca sabe se o cara tem um inside information lá, ou se o cara é um gêniozinho mesmo que está sempre acertando, ou se o cara realmente tem um contato lá privilegiado. Mas as gestoras de maior sucesso sempre tiveram tudo em torno de 1, 2, 3 caras, né? Então não tem que ter aquele punhado de gente. Mas está mudando também. Está mudando. No filme que a gente estava comentando, inclusive, o Christian Bale lá, que é o ator, ele é o gestor, o cara, ele né? É o cara. Agora também, se aquela aposta dele dar errado, ele ia infartar muita gente, né? Porque ele foi bastante alavancado e operando num negócio que realmente contrassenso total, né? Apostar contra um mercado que há 50 anos só crescia, né? É isso aí. Mas é o gênio, né? Aquele negócio, é o gênio do gestor lá. E vocês fazem basicamente quase todos os mercados, né? Vocês têm FDICs lá, FIPS, FIs, o que é que vocês atuam mais assim? A gente tem FIIs, a gente tem FIP imobiliário, FIP que investe em startups, a gente tem um FIP lá que tem algumas empresas interessantes de tecnologia, a ExMobiles, que é a única empresa de drones no Brasil, né? Grande empresa de drones. Legal. Que é a Flap é o Uber da aviação. Conheço. A gente tem debaixo lá, a gente tem umas startups lá bem interessantes no Ouro Preto Seed Capital, né? E tem uma empresa de baterias de celular, tem uma participação. E tem fundo, a gente fez um FIP lá, uma operação imobiliária que foi uma operação Minha Casa Minha Vida de casas do Brasil, 7 mil casas em Ribeirão Preto. Caramba! A gente entrou comprando o lote, né? Junto em parceria com uma das grandes construtoras aí de Minha Casa Minha Vida. Então a gente tem fundo imobiliário, mas a gente quer lançar vários outros fundos imobiliários, porque eu acho que o mercado inteiro vai vir para o mercado, como eu falei, o mercado todo vai deixar de ser um mercado bancário e vai vir para o mercado de capital. Então, as oportunidades estão só começando, né? E tudo uma coisa bem diversificada em comparação ao que era antigo. Mas tem os fundos tradicionais, de multimercado, fundo de fundos, fundo de ações, fundo de renda fixa ali, que são os fundos clássicos ali mais tradicionais, né? E bastante FDIC. Tá, até aproveitando esse tema que eu acho que é bem interessante, assim, é um tema que acho que pouca gente fala, né? De um pouquinho de macroeconomia, saindo aí o funding, que é muito dependente hoje dos bancos, saindo um pouquinho da mão até dos bancos públicos pro privado, vindo mais para a gestora, que eu acho que é um movimento que eu concordo 1000% com você. Eu acho que muita gente, por exemplo, até o Venture Capital mesmo que eu falo, né? A gente fala muito com o Venture Capital para investir na rente. A gente, inclusive, temos novidades aí para contar depois, eu não posso falar nada sobre isso agora, mas vamos ter novidade.
Eu sou 1000% de acordo com você que esse mercado vai ter uma migração para os fundos de investimento. E uma das teses que eu acho que vai migrar é que claramente você pega os recursos que são subsidiados pelo governo de poupança, FGTS, etc., são fundos que estão, não sei se você concorda, mas vem diminuindo ao longo do tempo. Então, obviamente, esse subsídio que vai sair, que vai diminuindo o recurso, ele vai ter que ir para algum lugar. A gente vai ter que ter o recurso, o capital para fazer isso. E aí, por esse motivo, um dos motivos que a gente está vindo para fundo de investimento. Além disso, facilidade, velocidade, etc., que os bancos a gente sabe que demoram um pouquinho mais. Na tua cabeça, por que você acha que vai ter essa migração assim? É isso que eu estou falando? É mais algum ponto que eu não estou enxergando? O que é que você enxerga aqui? Olha, a migração do mercado de crédito tem várias razões. Tá. Né? Uma, por exemplo, o modelo, por que todo mundo estava no banco? Né? Porque o banco era um centralizador de operações, você tinha que ter sistemas, o banco gastava milhões, né? Era um mainframe lá, aqueles computadores gigantes da IBM. Você ia fisicamente no banco. Né? Você tinha que ir fisicamente no banco. Tudo isso aí deixou de ser uma vantagem e passou a ser um problema para os bancos. Exatamente. Né? Então, ter computador gigante não tem o menor sentido mais, tudo hoje é na nuvem, é microcomputação. Né? Você ter uma agência é um negócio completamente hoje irracional, porque a agência você tem que ter um cofre, você tem que ter um aparato de segurança lá que não faz o menor sentido mais, gastar uma fortuna com segurança, você tem que ter uma porta giratória que só a porta giratória custa R$1 milhão, né? Você tem que ter um funcionário que trabalha 6 horas, cara, tudo isso que era uma vantagem, porque você tinha essa centralização, computação só podia ser feita por um grande banco, tudo isso acabou. Depois você teve uma série de mudanças regulatórias. Hoje você pode fazer, por exemplo, um pequeno banco, uma SCD do Banco Central com 1 milhão. Antigamente, para você ter um banco, você tinha que ter 300 milhões para você fazer um banco, para começar bem, né, no mercado bancário. Então era coisa para bilionário, né? E embora o capital mínimo exigido seja bem menor, você não vai montar um banco com 20 milhões, 30 milhões. Você tem que montar um banco com 100, 200 milhões, porque tem um custo regulatório, um custo que você tinha que investir. Né? Mínimo de operação que hoje você faz um SCD. Então, assim, teve muitas mudanças tecnológicas, teve muitas mudanças regulatórias, teve uma mudança de comportamento. Hoje, 99% das operações bancárias não são feitas em agência. Só 1% das operações bancárias são feitas em agência. Caramba! Então você não precisa mais das agências. Né? Você pega o Nubank, tem uma agência. Você pega o BTG, tem uma agência praticamente. Né? Tem uma agência que é um banco só. O resto tudo é digital. Então você pode ter correspondente bancário. Então o mercado passou por uma série de transformações. E tem a ambição das pessoas, elas quererem, elas próprias montarem suas operações de crédito. Que eu acho que é a maior força. Sim. Que é um pouco negligenciada ali, né? Cara, você quer montar a sua operação de crédito, você não quer depender do banco, você é uma empresa grande, você quer financiar seus fornecedores, você quer montar uma operação para financiar até seus funcionários. Exatamente. Você quer você mesmo captar recursos do mercado de capitais via emissão de debêntures, via criação de um FDIC, via emissão de um certificado de recebível, de um CRI, de um CRA, que faça com que você não dependa menos do banco. O banco vai exigir muito mais de você, né? Vai ter taxas maiores, vai ficar no teu pé ali muito mais. Então, é tudo isso, uma infinidade de coisas. Uma burocracia bizarra, né, nos bancos. Então, assim, isso tudo vai trazer o mercado de crédito para o mercado de capitais. Qual que é a grande desvantagem disso tudo? É que os riscos vão aumentar muito, né? Vai ter fundo quebrando, vai ter cara aplicando fraude, porque qual que é a grande vantagem dos bancos? Você ter tudo concentrado em 5 bancos, que é o caso brasileiro, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, 85% das operações, tanto das captações de dinheiro como das operações de crédito, é que você tem bastante segurança no mercado bancário. Sim. O mercado bancário brasileiro ele é seguro por 2 razões. Uma que ele é concentrado, e outro que, do ponto de vista regulatório, esses bancos são muito exigidos, eles têm que ter muito capital próprio, eles precisam são pouco alavancados, né, comparado aos Estados Unidos. O que o Inside Job mostra lá é que o sistema bancário brasileiro, americano, perto do sistema bancário brasileiro, o brasileiro dá de 1000 a 0, assim, em termos de segurança. Né? Aqueles bancos todos que mostram, todos os grandes bancos americanos, naquele momento, 2008, estavam todos quebrados.
né? E a alavancagem tem a ver também com a fraude que eles tiveram no rating, né? Porque ele dizia uma operação que era rating B, ele falava que é AAA, e aí com isso o percentual de alavancagem que ele tinha que ter no fundo era muito menor, né? Era tipo 0,5%. Aqui é até legal a regra do Brasil, os bancos não cumpriam, os bancos americanos não cumpriam as regras de Basileia, não estavam obrigados, não queriam cumprir. Eles eram muito alavancados, né? Muito alavancados. E os brasileiros não, os bancos brasileiros... respeitaram, né? São muito pouco alavancados, assim. Eles têm Basileia muito bom, muita pulverização, tem muitos clientes, conhece os clientes, tem muito dinheiro ali que tem muito capital próprio ali, tem um percentual grande de capital próprio e um capital que está investido em título público, né? Que é o compulsório, ou que eles não fazem operações que são bem conservadoras, então eles estão bem seguros. E com essa migração do mercado bancário para o mercado de capitais, vai ter muita gente sofrendo aí, né? Muito problema com fundo ou fintechs, CDs quebrando, né? Porque a pulverização vai trazer muito mais risco. Sim. Muito mais risco. Mas eu acho que é um fenômeno que é inexorável, quer dizer, é um movimento que não dá para voltar atrás, entendeu? Naturalmente vai ter um amadurecimento muito grande, né? Você vai ter um crescimento, vai ter problemas, mas também vai ter um amadurecimento. Já está tendo. Hoje mesmo já saiu um problema aí. Hoje estamos gravando aqui dia 21, né? Hoje é 21, né? Então 21 de junho já deve ter um problema aí. Quando sair o episódio eu não sei, mas saiu ontem. Mas isso mas comum. O número de operações vai ser tão grande, né, que isso aí vai ficar dissolvido, vai ficar diluído, tal, e as pessoas as gestoras vão aprender a fazer operações mais seguras. O investidor tem que saber também escolher melhor os investimentos, saber diversificar, né, porque quando tudo estava na mão de 5 grandes bancos, você chega lá no banco e fala, o que eu faço com o meu dinheiro? Ele fala, aplica nesse fundo aqui que vai dar 80% do CDI. Ou compra o CDB do banco aqui que vai dar 80% do CDI. Pronto, estava resolvido, né? Você não ia ter dor de cabeça, mas em compensação você ia ter uma rentabilidade baixa, né? O spread todo fica com o banco. Agora, com as operações agora no mercado de capitais, os investidores vão ter oportunidade de ganhar muito mais. Então, em vez de ganhar 80% do CDI, vai ter operação que vai dar 150%, 200% do CDI. A gente teve fundo mesmo lá de crédito que estava dando 200%, 300% do CDI, 150%. Vai ter vão ganhar muito mais, mas vão estar correndo um risco muito maior. E às vezes o investidor não está preparado para isso, não entende, né? Com grande poder e vem grande responsabilidade. Então, com grandes margens haverão grandes riscos também. Não é natural, né? Então, agora um risco sistêmico assim também é difícil acontecer, porque como aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu até também por causa da concentração do dinheiro nos bancos também, e porque o mercado afetou um mercado imobiliário, que é um mercado mais forte nos Estados Unidos, né? Mercado de 10 trilhões até de operações de securitização, né? Caramba, 10 trilhões? 10 trilhões de dólares, assim, o mercado de mortgage, né? Caramba. Você tem ideia de quanto é no Brasil, não? Deve ser muito menos, né? Até porque a gente tem uma penetração muito pequena, né? Lá o mercado de crédito imobiliário representava 70%, 60% do PIB americano, né? 70%. No Brasil acho que é 10%. E fora o fato de que... 68% nos Estados Unidos, a última informação que eu tenho, e 9%, 10% no Brasil. 9%, e além disso, bastante distorcido, né? Você até falou da poupança, né? Eu acho que a poupança é um negócio bizarro, porque a poupança não era para existir, porque poupança você investe, ganha menos do que o título público, né? Ganha uma rentabilidade pequena. Tudo bem que tem a vantagem tributária, tem a vantagem tributária, mas nem sei se é bom para os bancos também não, porque é um recurso dirigido, né? É um recurso que eles são obrigados são taxas também que eles não podem cobrar muito alto. É claro que, mas é um risco muito grande para os bancos, porque a poupança você dá uma liquidez diária, o cara pode botar o dinheiro de manhã e tirar à tarde, e o banco vai estar emprestando ou para fazer um plano empresário, 3, 4 anos,
ou vai estar emprestando para o cara que vai comprar uma unidade habitacional e vai pagar em 30 anos. Então tem um descasamento absurdo entre o ativo e o passivo, que é uma coisa que isso aí, no fundo, é mortal. Esse descasamento entre ativo e passivo. Isso aí é uma coisa que a Ambima, você vê, batem todos os dias nos fundos para que eles não haja esse descasamento. Né? Toda gestora tem um manual de liquidez para provar que ela, se tiver uma quantidade muito grande de resgate, né? Então, se tiver uma corrida para resgatar o dinheiro da poupança, que pega 20%, 30%, os bancos não teriam dinheiro para devolver. Entendi. Né? Então, isso, o que você tinha que fazer? Fazer a securitização mesmo. Você criar um papel, acabar com papel indexado à inflação. O Brasil sempre teve esse problema da inflação, né? Então, isso sempre um fantasma aí que ronda a economia brasileira. Infelizmente, tem que ter um negócio indexado à inflação. E uma taxa de juros que não precisa ser muito alta, mas aí todo fundo de pensão poderia comprar esse papel lastreado numa carteira de crédito, ou comprar um fundo imobiliário que só vai comprar a carteira de crédito, entendeu? Ou um FDIC. Mas mais uma razão para esse crédito deixar de ser um crédito bancário e subsidiado também sempre é um negócio que atrapalha. Porque alguém está pagando o subsídio. Exato. Né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho do que a gente está fazendo junto aqui. Para quem não sabe aí, a gente está montando uma operação já faz um tempinho, né, Sim. João? Acho que faz uns 2, 3 meses que a gente começou isso. Que é um FDIC, certo? Certo. A gente está montando um FDIC e esse FDIC ele é basicamente focado em compra de carteira. Você quer uma aguinha? Não, tranquilo. Tá, não, eu vi você procurando aqui a água. A gente está montando um FDIC junto, que é basicamente para compra de carteira e principalmente compra de carteira de loteamento, né? Então, basicamente, é um FDIC que vai analisar carteiras com empreendimento já com TVO, né? Já que é o equivalente ao ABITS do loteamento, com o LTV um pouco mais baixo, etc. E aquele loteador que ele quer vender carteira para se capitalizar e, eventualmente, operar em novos empreendimentos. Eu queria escutar de você, assim, você não tem nenhum fundo nesse sentido, né? Na Ouro Preto, ou tem? Com compra de carteira. E eu queria saber o que é que te chamou a atenção nesse fundo, assim, qual foi o motivo de vocês analisarem esse negócio, assim? E na Ouro Preto a gente tem 90 FDICs, praticamente quase todos os tipos de operações de crédito, né? Uhum. Faltava uma operação desse tipo. Uhum. Né? Eu já tinha analisado, discutido e a gente tinha bastante interesse, porque a gente acha que o loteamento tem a vantagem de você não tem tantos riscos como a construção, né? E a gente chegou a ter fundo imobiliário de construção. Então isso aí é um negócio que a gente não quer correr esse risco novamente. Construção vertical. Construção vertical, que é o risco ali envolvido na construção é muito grande, né? E agora faltava alguém que trouxesse para a gente essas empresas de loteamento, né? Porque a gente, assim, a gente sempre olhou, sempre teve interesse em queria fazer um fundo desse tipo, né? A gente acha que... Mas faltava a rente ali, né? Faltava alguém assim para poder... Originar mesmo. Para originar, porque são muitas... A questão é que são muitas empresas de loteamento, né, no Brasil todo e precisa de alguém para ir lá conversar com um loteador, ver se ele tem interesse em ceder a carteira, né? Analisar a carteira, precisa analisar a carteira, tem um trabalho lá de conhecer, né, no customer lá, de conhecer o empreendedor, né? Então tinha todo um trabalho aí que a gente tinha uma certa dificuldade ali para fazer sozinho, estava complicado. Legal. Mas eu acho que e cair na taxa de juros ainda vai ser melhor ainda, porque espero que vai cair no longo do tempo, vai ficar mais fácil. Estou rezando todo mês para isso, porque ninguém aguenta mais essa taxa de juros, né, do jeito que está. E aí fica mais fácil fazer operações, né? Porque uma das coisas que atrapalha o crédito é você ter uma taxa de juros muito alta, porque você acaba sendo obrigado a captar um dinheiro a um valor muito caro. E é desestimulante, né, para quem vai vender, né? Para os dois lados. Porque uma coisa tomar que o crédito. Exatamente. Porque o pessoal, uma coisa legal explicar aqui, né, João? O pessoal às vezes fala assim, mas os juros, o incorporador, o loteador, fala assim, tá muito alto a taxa. Mas tem que entender também que a gente capta também, Sim. né? Você como gestor, a gente também está captando no FDIC, investidores colocam dinheiro lá dentro.
E aí, pra gente também é caro, né? A gente fala, a gente tá captando caro, logo a gente repassa esse custo que tem, né? Então, quando a gente explica, eu gosto muito de explicar, a gente tem um conceito aqui de transparência muito, muito grande. E veja, eu tô falando isso abertamente aqui no podcast, e quem quiser discordar, tá aberto também nos comentários. Os comentários são abertos, inclusive, pode discordar da gente. Mas um FDIC, quando ele capta, ele faz a distribuição do fundo, você capta a uma taxa alta com o investidor, com o family office, etc. Como é que a gente vai captar caro e emprestar barato? Não dá, a gente vai perder dinheiro. Então tem que ter um spreadzinho em cima desse capital. Então aqui no Brasil é caro captar para um FDIC. Mas é caro por quê? Porque o cara compara com o Selic. Certo. Então, faz um cálculo rápido aí, você vai preferir botar dinheiro num fundo remunerando a IPCA mais 8, 9, sei lá, 10, ou você vai preferir botar num Selic com risco zero, a 14%, certo. 1% ao ano. Certo. Então, assim, é meio que o Selic é o baseline aqui da gente, né, João? Tu falei besteira ou não? Não, exatamente isso. Infelizmente, o governo, né, ele atrai todo o capital, né? Ele enxuga toda a liquidez do mercado, porque por que você vai correr o risco, né? A taxa de juros alta é ruim para tudo, né? Para quem vai empreender, porque eu falo que às vezes o cara com a taxa de juros do Brasil já teve 20 e tantos %, né? Exato. Com 20 e tantos % de taxa de juros, cara, não tem negócio que para de pé, né? Não tem o que você fazer. Por que você vai montar uma empresa? Por que você vai montar um restaurante? Por que você vai fazer uma construção? Vai construir um empreendimento? Se você pode, sem trabalhar ali, você bota o dinheiro a 22%, 23%, como foi lá no começo, no primeiro governo, lá no fim do Warren governo. Buffett, a média de Warren Buffett é 20% ao ano. Se o governo está remunerando todo no 22, 23... Então, no mundo ideal, a taxa de juros a inflação seria 2% e a taxa de juros 3%, 4%. E aí tudo se torna viável. E é bom para o governo, porque o governo não tem que pagar... subsídio, né? Exatamente. Aí não precisa de subsídio para nada e também o governo consegue até fazer uma gestão da sua dívida pública, né? Porque do jeito que está hoje, com essa taxa de juros, o governo já está quebrado. Já. Sim. Você imagina o seguinte, quanto que você acha que o governo federal arrecada? Arrecada 2 trilhões de reais, né? Sim. Quanto que ele paga de taxa de juros? Ele tem uma dívida hoje de 6 trilhões, né? Se você pegar 15%, está quase 15%, 14%, se você pegar 15% em cima de 6 trilhões, dá quanto? 900, né? Metade da arrecadação do governo federal vai pagar os juros da dívida, né? Então isso também é péssimo. E vai crescendo, e aí tem que embarrigar, né? Tem que rolar a dívida aumentando cada vez. Isso faz exatamente, cada vez a taxa de juros é maior, porque você tem que captar cada vez mais, né, porque vai aumentando o risco, chega um momento... A gente ri para não chorar, né, João? Porque parece brincadeira, né? O pessoal fala assim, a preocupação do governo, e aí tô falando de direita e esquerda, é sempre assim, né? Passa o problema pro próximo, mas quem tá pagando é a gente, né? A população, os empreendedores que não conseguem, muitas vezes, capital barato para poder alavancar. Já imaginou se a gente tivesse a taxa de juros bem baixinha aqui? A gente adoraria da taxa de juros baixa também. Não é que a gente quer oferecer caro, é porque a gente capta caro. Se a gente captasse barato, a gente ia ofertar crédito barato também. Já pensou se o Brasil tivesse uma taxa de juros bem mais baixa e a quantidade de déficit habitacional do Brasil ia diminuir? Sim. O pessoal ia lançar muito mais, ia ter muito mais oferta, as coisas iam ser mais baratas para todo mundo, todo mundo ia crescer. Mas do jeito que está agora, tá horrível. Tá horrível, assim. Eu tô vendo o mercado assim, muito parado. Não que o loteador não esteja lançando, não que o mercado não esteja acontecendo, até porque o cara aprovou, loteamento é assim, né? Aprovou, lançou. Depois o cara corre atrás, dá o tiro e corre atrás da bala, né? Aquele negócio. Porque, a sazonalidade do mercado faz com que ele agora esteja ruim, mas daqui a 2 anos está bom, ele tem que lançar. Mas é o que você falou, a taxa de juros baixou um pouquinho, a gente o mercado começa a aquecer novamente, né? Legal. Vamos ver se conseguem baixar, mas tem que ter também ter a responsabilidade fiscal, né? Senão também lá na frente explode a inflação, que também é outro problema. Exatamente. Você acha que vai baixar nos próximos meses aí? Você consegue fazer uma previsão aí, uma projeção? Acho que até o final do ano chega a 10%, eu acho. Eu acho que vai baixar muito mais rápido do que a gente está esperando aí. Porque a inflação já está caindo, a inflação já, né? O risco é o governo gastar muito e comprometer todo esse equilíbrio fiscal, né? Se o governo começar a gastar muito e tal,
Aí dá problema. E o problema é que o governo quer gastar, né? Mas o governo atual quer gastar. Então, espero que... Mas acho que já caiu um pouco... Já caiu um pouco a ficha ali, já entendeu um pouco a realidade ali. Já está menos pretencioso ali em matéria de gastos ali. Tem que gastar um pouco menos, porque não tem espaço para gastar tanto. E até para a gente fechar esse tema aqui do fundo, né, que a gente está falando aqui, que a gente está fazendo junto, esse fundo, a gente está praticamente atendendo quem é cliente rente hoje, né? Então, por quê? Porque é mais fácil fazer a análise da carteira porque está aquele da rente. A gente tem alguns bilhões em VGV já dentro da rente que a gente administra como gestão de recebível. Lembrando que a gente não faz a terceirização da gestão, né? A gente tem somente o software que automatiza o processo, o próprio loteador faz a gestão disso. Dentro daquela carteira a gente faz um filtro e a gente faz a oferta, né? Obviamente a gente está priorizando aqui quem tem contratos mais bem elaborados, quem tem um recebível mais estável, etc. Mas em breve a ideia é a gente ir plugando outros produtos também, né? Compra de carteira é um deles. Agora você sabia, João, que foi esse produto desde 2019, quando a gente abriu a rente, eu queria fazer exatamente esse produto que a gente está fazendo agora. Que eu acredito muito nesse produto. Da compra de carteira, porque hoje as alternativas de crédito é você fazer um CRI, né? Praticamente é caro, etc. A gente aqui meio que está fazendo um fundo que simplifica esse processo e compra de carteira e, de fato, o loteador ele faz essa venda total, que a gente chama de true sale, né? Que ele faz realmente a venda dessa carteira e aquela carteira deixa de ser dele, né? E ele passa ali, pega o dinheiro, né? E passa a investir em 2, 3 novos empreendimentos que ele está fazendo. A tese da gente é exatamente essa. Porque hoje o grande problema do loteamento é não ter o crédito pessoa física, né? E aí, por conta disso, o loteador ele tem tem que fazer essa cobrança durante 10, 15, 20 anos. Então aqui fez o empreendimento, tem um TVO, chegou ali num nível estável de inadimplência, etc., ele vende a carteira e ele vai para o próximo. Então, fica muito parecido com o modelo de incorporação vertical, né? Tem um TVO, repasse. Obviamente, a gente não compra a carteira toda, mas ele faz o repasse de uma boa parte da carteira e é uma coisa que a gente sente que o loteador quer muito, né? Agora, muitos loteadores, o que a gente sente também é que não estão prontos para isso por conta da gestão e governança. E aí a gente, dentro da rente, tem essa pegada de traz o recebível para dentro, vamos estruturar, vamos melhorar a parte de contrato, vamos melhorar tudo, e aí você fica mais sexy para o mercado de capitais, mesmo para o nosso fundo ou para qualquer outro fundo, né? Eu acho que uma coisa que é legal aqui que a gente fala óbvio que a gente tem nossos fundos, a gente quer direcionar para cá, mas a gente não trava aos nossos fundos. Você pode pegar em qualquer outro lugar outros tipos de crédito também. Então, não pensem que estando dentro da rente vai estar travado no mercado de capitais aqui. A gente, inclusive, está melhorando essa infraestrutura do mercado de capitais para originar coisas para Ouro Preto e outros fundos, inclusive que não são dentro do fundo da gente, são fora, né? Então, fica a dica aí se você... O jabá aqui, né? A gente quase não fala da rente aqui no podcast. Mas se você é loteador, incorporador, Minha Casa Minha Vida, etc., e tem recebíveis para fazer cobrança, traz para a rente, depois você vai ter acesso ao capital, o mercado de capitais mais fácil. Acho que é a mensagem aí para quem está assistindo. João, e como é que está, do ponto de vista dos investidores, né? Quem investe nos FDICs, quem investe nos CRIs, etc. Como é que está essa... eu não sei se você quer falar especificamente do mercado imobiliário ou de outros mercados, mas como é que está a expectativa de retorno para esses investidores, assim? Vocês fazem também a distribuição dos fundos? Vocês falam com potenciais investidores? Como é que vocês enxergam esse do ponto de vista do investidor? A gente tem fundos ali próprios que captam os recursos no mercado, né? Nas plataformas, nas corretoras, distribuidores de valores. E a gente tem muitos investidores grandes, né? Que são os institucionais, que investem em fundos nossos. Então, são geralmente family offices ou são... Family office, bancos, grandes gestoras, né, principalmente grandes gestoras, fundos. Você tem um mercado, você pode dividir todo o mercado de investimento em 5 categorias, ou 6, né? Você tem aqueles... lá embaixo é aquele cara que nunca tem dinheiro para investir, porque 60% da população brasileira, né? Que não tem um tostão para investir, que é está sobrevivendo. Está sobrevivendo. Aí você tem o cara que tem um pouco de dinheiro, que a gente chama de investidor de varejo, que é o investidor, né? Chega a ser um qualificado ou não? Não. Antes do qualificado. Aí depois você tem um investidor qualificado e profissional, coloca na mesma faixa.
né? Aí depois você vai ter o investidor que são gestores, os grandes escritórios de consultoria, de agentes autônomos, que na verdade influenciam e direcionam, né? Gestores que fazem carteiras administradas ou fundos. E depois você tem ainda os mega investidores, family office, e depois você tem o institucional, que na verdade é o bancão, a seguradora, o fundo de pensão, né, RPPS. Então, do institucional lá em cima, que é esse mega investidor, ao cara lá embaixo, que é o pequeno investidor, né, tirando o outro que não tem o que investir, né, que é o varejão lá embaixo. Aí no meio você tem lá o qualificado, o profissional, os family office, né? Então você tem uma escadinha assim, cada um com um cheque diferente, um apetite diferente e disposto a assumir riscos diferentes, né? E você se relaciona com todos esses na Ouro Preto? Com todos eles. Tem produto para todos esses, embora o principal investidor nosso hoje é o investidor, a gestora de recursos, assim, é um institucional nível 2 ali, digamos, né? Que é aquele institucional ali, seguradora, tal, ali também. A gente tem trabalhado pouco, o fundo de pensão e tal, mas eu falo, são as gestoras de recursos, family office, que seria o segundo patamar ali. Que é menos burocrático, que é menos, mas a gente tem todos os tipos de investidores. Desde o BNDES investindo em fundos lá, nosso, até um fundo de pensão ou outro, mas não é nosso foco, um RPPS ou outro, até o investidor de varejo, comprando cotas de fundo de renda fixa, mas o foco principal é o investidor profissional e o family office e outras gestoras que têm volumes grandes aí sob gestão, né? Como é que a gente já está fechando aqui, estou olhando aqui no nosso super cronômetro novo aqui do podcast, estamos chegando aqui à fase final. Queria fazer mais 2 perguntas para você. Primeiro, como é que você imagina Ouro Preto aí nos próximos anos? Assim, vocês tem ideia de mudar um pouquinho de foco? Tem alguma coisa especial que está rolando? O mercado de capitais vai continuar crescendo muito, né? O problema no Brasil são as incertezas. O mundo, né? O mundo também sempre em crise, né? A gente fica pensando... Cada crise a gente fica mais traumatizado, né? Então você pula de crise em crise, né? Então isso é complicado e, como eu falei, o Brasil, além de surfar as crises internacionais, tem as próprias. Então a gente acaba tendo 2 crises, né? Assim, todo ano tem crise. Cada 10 anos. Pouquinho. Não, mas tem momentos muito bons, né? Tem momentos muito bons. Passa 5 anos assim, de azeite de crescimento, de otimismo, aí surge um problema e tal. Mas acho que é isso, né? A vida é isso. Só que eu acho que o mercado de capitais do Brasil vai crescer muito. O Brasil vai ser um local, se a gente não tiver algum problema aí, que eu falo relacionado à política, a gente vai ser um país que vai atrair muitos investidores, tem muita oportunidade no Brasil, né? O dinheiro deve fluir para a gente, para a Índia, até porque o pessoal está tirando um pouco de dinheiro da China, né? Sim. Então, o investidor está se afastando um pouco da China por causa dos conflitos lá, da tensão entre China e Ocidente. Aí. Então a gente é um mercado, seria o mercado ideal, que a gente não sabe trabalhar isso, né? Não cria um ambiente propício, não consegue baixar os impostos, não acaba não com só baixar, como não consegue simplificar, né? Toda essa legislação trabalhista que é horrível, não faz sentido, não existe em lugar nenhum do mundo, toda essa carga tributária gigante, essa complicação tributária. Se a gente tivesse facilitado os negócios no Brasil, a gente estaria hoje recebendo o dinheiro que vai deixar de ir para a China e que provavelmente deve ir mais para a Índia, né? A Índia está captando um pouco mais essa mudança de foco, mas tinha que ser a gente, né? Também acho. Pela proximidade com a Europa, pela proximidade com os Estados Unidos, pela cultura, por então formação. Potencial agro, potencial de agro, imobiliário, potencial turístico, vários potenciais que a gente tem aqui que a gente realmente aproveita muito mal, né? A gente acha que a gente vai crescer muito, vai continuar crescendo bastante
Daqui a pouco as gestoras brasileiras vão ter um capital maior do que os bancos médios aí no Brasil, né? Já tá nesse caminho, que é um caminho que aconteceu nos Estados Unidos, né? Você pegar uma BlackRock, você compara as gestoras maiores americanas com os bancos, você vai ver que as gestoras são maiores, né? E extremamente pulverizado também, né? Porque você falou, bancos são 5, né? E fundos de investimentos a gente tem conta aqui no Brasil e vai crescer, né? Bastante. 30 mil fundos e vai crescer cada vez mais. E vai ter muito mais plataformas de investimento, muito mais corretoras. Agora tem muitos escritórios de autônomos aí que estão montando suas próprias corretoras, então vai ter muita plataforma de investimento. Como assim, esse é o lado bom, né? O lado ruim é que vai ter mais risco. E mais probleminhas, mas assim, pontuais, né? Não são problemas sistêmicos, né? Quebrou um fundo, teve um problema ali no investimento, você fez um investimento errado, comprou ações de uma empresa lá que horrível, né? Mas tá diluído, né? Mas tá diluído. Vai ser um risco diluído e para cada 99 que vão ter muito sucesso, vai ter 1, 2 ou 3 dando problema. E cabe ao gestor também olhar isso, né? Porque muitas vezes eu já vi alguns fundos que tava praticamente 50% do fundo com risco em um ativo específico e quando esse ativo vai mal, ele carrega todo o fundo. Isso aí, o papel do gestor é isso, cuidar da liquidez, do risco, né? Pulverizar. Com a lupa em cima. Com a lupa em cima. Mas os gestores são os novos bancos. Ganhando menos, de certa maneira, né? Tem um spread muito menor, mas também com custos muito menores. Entende? Que vai ser um mercado muito mais eficiente, muito mais competitivo também. Vai ser um mercado muito mais competitivo. Mas também com custo muito menor, né? Você falou, custo menor. Nesse compara. Esse compara. Estrutura, você falou mainframe, né? Estrutura física. Uma agência do banco lá tem um custo maior do que a Ouro Preto inteira. Exatamente. E olha que a Ouro Preto tá num baita de um escritório bonito, na JK, com muita gente boa, né? E mesmo assim não se compara. Mas não precisa contratar 10 seguranças, nem ter uma porta giratória lá. Né? Muito bom. E aí, para fazer a última pergunta aqui, acho que a gente vai fechar quase 1 hora aqui. Qual conselho você daria, assim, não vou falar de loteador, vamos falar da pessoa que está começando ali no mercado imobiliário, quem está querendo acessar o capital no mercado imobiliário, quais são as coisas que ele precisa se preocupar? Nós estamos aí para isso. Como você falou, seria a coisa mais fácil do mundo, muito fácil, ceder uma carteira para um FDIC, que às vezes o cara que está lá, o pessoal que investe em imóveis, tradicionalmente é um pessoal muito conservador, né? Muito desconfiado, muito conservador, né? Que é o cara que investe em imóveis. As empresas de loteamento também são empresas ali mais analógicas, mais old school. Mais analógicas, exatamente. O que não necessariamente é ruim, né? Mas é característica. Então, às vezes, eles ficam desconfiados, ficam achando que é um bicho de 7 cabeças. E a gente consegue simplificar tudo isso, ficam achando que não entende muitas vezes aquele cálculo financeiro, né? É melhor você ter todo o dinheiro na mão hoje, agora, do que você ficar recebendo, ter um payback em 7 anos, em 10 anos. O risco é muito menor e você receber o dinheiro agora, você já realizou o teu lucro, já está fazendo outro empreendimento, já está, né? E às vezes esse cálculo financeiro eles não fazem. Tem um negócio engraçado, para fechar esse comentário, é que muitas vezes ele fala assim, não, mas se ele está comprando a carteira, ele vai ficar com todo o lucro. Eu falei, não, na verdade, você vai receber boa parte do dinheiro, a gente vai ter o risco também, mas também a gente às vezes é mais eficiente em alguns aspectos da gestão da carteira que fazem com que essa carteira na nossa mão vai valer um pouquinho mais do que valeria na mão de uma pessoa que não sabe fazer essa gestão. Que tem como fazer algumas melhorias assim, financeiras principalmente, né? Então, é expertise, né? Você tem o fundo tem a expertise para você ganhar mais dinheiro lá na frente. O incorporador ele tem a expertise de quê? Lançar empreendimentos e ganhar dinheiro. Fazer dinheiro lançando os empreendimentos. A gente não sabe fazer isso. Se a gente soubesse, a gente fazia isso. A gente é mercado financeiro. Então, eu acho que cada macaco no seu galho, e acho que é bom para... E aí eu sempre falo isso, né, João? A gente falou isso no primeiro papo da gente. É bom quando é bom para todo mundo. Porque a gente ganhar na primeira operação, a gente, mercado financeiro, ganha na primeira, você até ganha, mas você não ganha na segunda, você não faz com o cara. Sim. Então, é importante, a gente tem muito essa cabeça aqui na rente de a gente tem que ganhar menos, mas ganhar sempre. Em vez de ganhar muito na primeira e não ganhar mais nunca. Eu acho que tem muito fundo que tem essa cabeça de ganhar muito na primeira e aí depois nunca mais faz negócio com ninguém, né? E aqui o papel da rente é longe da gente ter a cabeça de
de fundo propriamente desses... Porque a gente sabe que tem fundos bons e fundos não tão bons, né? A cabeça da gente é fomentar o mercado imobiliário para que a gente tenha um acesso a capital mais rápido, justo e simples, que a gente consiga reduzir o déficit habitacional no Brasil e contribuir para que a economia ela prospere, né? Então essa é a missão da gente como Rente, que acho que muito alinhado com o que a Ouro Preto faz, e é por isso que a gente está junto nesse fundo, e eu tenho certeza que a gente vai fazer muito mais coisa junto, mas é essa mensagem que eu acho que deveríamos passar aqui para o mercado imobiliário. É um negócio que tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para o Ouro Preto, para a Rente, tem que ser bom para o incorporador loteador também. Mas alguma coisa aqui, João, que você queira passar aqui pro pessoal, mandar um beijo para a família, alguma mensagem? Eu não sou tão experiente com o podcast como você, né? Já, mas tô aprendendo aqui, tô aprendendo. Então, para mim, também é um aprendizado aí. Não sou um cara eu não tenho nem Facebook, nem Instagram, entendeu? Eu sou um cara, assim... LinkedIn lá, as pessoas tentam entrar em contato comigo no LinkedIn, lá falam, ai, meu Deus... Mandou mensagem 3 meses sem responder. Não sou muito cara de redes sociais, não, cara. Não sou um cara muito de redes sociais, não. Mas eu acho que o mundo tá indo para isso, né? Tá. Então, tem cada vez mais participar. Mas você falou tudo, cara. Não tem muito o que acrescentar, não. Eu acho que é o cara entender que o empreendedor, o que interessa para o empreendedor é fazer o negócio que ele entende, que ele quer fazer, né? E não carregar uma carteira que é uma carteira de crédito, né? Não é o negócio dele, não é dar ele crédito. Não é banco. Ele não é banco. Então, securitização, ceder a carteira é um negócio sensacional. O cara já realiza o lucro, já vê o dinheiro ali. E nem precisa ser tudo, né? É uma parte da carteira. É uma parte. Suficiente para ele montar outro negócio, Exato. empreender novamente, né? Exatamente. E não precisa ceder o período todo, né? Porque cede um trecho, que aí não sofre tanto com o problema da taxa de juros. Então tem muitas possibilidades aí, mas o cara tem que realizar o lucro ali, né? E partir para a próxima. Partir para a próxima. Eu acredito nisso. É por isso que a gente existe, né, João? João, queria te agradecer muito a tua presença. Antes da gente fechar aqui, para não me matarem, viu, João? Sempre brigam comigo, que eu sempre falo errado aqui, mas se você ainda não segue a gente nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, segue a gente lá. E, importante, não esqueça de ativar as notificações para que você seja o primeiro a receber. Se você tiver alguma dúvida aqui em relação ao Ouro Preto, a Rente, o fundo, se quiser falar com a gente, tem as redes sociais, pode mandar mensagem, a gente responde. Também pode me procurar aí no LinkedIn, no Instagram, também estou à disposição. Eu respondo um pouquinho mais do que o João, tá? Então eu estou lá, fica à disposição aqui para entrar em contato. E João, te agradecer aqui mais uma vez. Não agradecer somente a sua vinda aqui ao podcast, que é super importante, mas agradecer a parceria que a gente tem junto. A gente adora, todo mundo aqui na empresa adora Ouro Preto. Vocês são super sérios, super honestos. A gente adora lidar com vocês aqui no dia a dia. Então, te agradecer a parceria e também agradecer aqui o papo e os ensinamentos que a gente deu pro pessoal. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu, gente. Tchau, tchau.